O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita para falar sobre o Espiritismo, a sociedade, Espiritismo na sociedade, Espiritismo e a sociedade, recebe hoje companheiros dedicados à causa da divulgação do Espiritismo, estudiosos, palestrantes. Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigado. O meu abraço. Edgar, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zola. A proposta nossa é de um bate-papo. E nós espíritas estamos conversando com irmãos de várias crenças e com irmãos que inclusive também não tenham crença, né? Não professem uma crença. Murilo, sociedade. A vida em sociedade é uma lei da natureza, é natural? Precisamos viver em sociedade ou é bom viver sozinho? Precisamos viver em sociedade, porque se não precisássemos dessa vivência, o que nós estaríamos fazendo aqui neste planeta? Por que a reencarnação? Nós estávamos tão bem lá na erraticidade, mas achávamos que precisávamos reencarnar. Por quê? Para aparar as nossas arestas. Porque lá é um tipo de vida, aqui é outro. Porque aqui começam a despertar aqueles nossos instintos materialistas ou primitivos e nós temos que cumprir com a nossa proposta reencarnatória de melhorar as nossas condições de paciência, tolerância, de amor ao próximo e assim por diante. Nós temos que entender que a sociedade é necessária e que nós temos que aprender a conviver na sociedade, principalmente sabendo usar aquilo que a sociedade nos oferece de oportunidade evolutiva. Edgar, a vida em sociedade, ela traz a vida de relação, a vida de convivência, a vida de troca. Para que tudo isso se consubstancie na sociedade, qual é a base da sociedade no entendimento sociológico e também no entendimento espírita? A doutrina espírita tem nos assegurado de que Deus fez o homem um ser gregário. Equivale a dizer, portanto, que nós potencializamos a nossa evolução apenas em sociedade, exatamente em função das demandas que a vida relacional acaba provocando individualmente e coletivamente, inclusive. É natural, portanto, que nas relações surjam os atritos, as divergências, as diferenças, as diversidades. E é curioso observar que os espíritos também têm nos afirmado de que graças a essa diversidade, graças a essas aptidões diferentes a cada uma das criaturas, nós temos possibilidade de coletivamente impulsionar-nos ao aprimoramento. Ora, se diante, portanto, da vida de relação nós encontraremos atritos, nós igualmente, através desses mesmos atritos, seremos convidados ao autoexame, ao autoconhecimento, ao autoaprimoramento, porque viver em sociedade requisita de cada um de nós o respeito e a tolerância por essas faixas de aptidões, de ideologias, de impressões, de opiniões, das mais variadas possíveis. Portanto, o espírito humano é chamado ao aprimoramento, aos ajustes que lhe são necessários, sobretudo para que a vida social se faça mais harmoniosa, mais equilibrada, onde todos respeitam todos e, apesar disso mesmo, todos colaboram com todos para o bem coletivo, que é um bem maior naturalmente. Vamos imaginar, Murilo, é possível imaginar uma sociedade sem família? Depende, porque nós temos que ver qual é a proposta reencarnatória de cada um. Tem alguns que não devem ter a sua família constituída, como a sociedade entende, porque a família dele passa a ser a família universal reencarnada. Ele tem obrigações para com a sociedade que, se ele constitui uma família própria, ele não terá o tempo suficiente, a condição e a capacidade para isso. Então nós temos que ver o seguinte, claro que a família como base da sociedade, porque é da família que saem os membros da sociedade.
Aquela família que reproduz, que educa, que recebe aquele espírito e coloca na sociedade. E essa família tem que ter todas as condições de ordem moral, de conhecimento, seja cultural, seja conhecimentos universais, fraternais e assim por diante, que o próprio Evangelho recomenda que o menor aprende com o maior. O menor é aquele espírito que está conosco e que nós devemos educá-lo, sob todos os aspectos, materialmente, culturalmente e espiritualmente também. Nós temos que fazê-los conhecer as coisas do espírito. E que nem sempre aquele menor é aquele que precisa somente do ensinamento. Aquele menor, por ter que receber o nosso ensinamento, se nós não conhecermos, passa a ser o estímulo para nós conhecermos, para poder educá-lo. É uma coisa complexa, mas ela é muito clara. Depende das pessoas pararem, raciocinarem e pensar um pouco. Nós temos uma vida muito de impulso. Nem sempre nós conseguimos entender o que realmente a humanidade, o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Ficamos sempre naquela perguntinha, de onde viemos, para onde vamos, o que é que somos. Nós temos que nos conhecer. Começa pela própria proposta que o Sócrates cobrava das pessoas, conheça-te a ti mesmo. Nós temos que saber quem nós somos, para saber o que nós estamos fazendo, quais são as nossas obrigações. Nós temos que nos conhecermos como seres humanos e não apenas corpos que sobrevivem, com grandes impulsos materialistas que a sociedade nos oferece e que aí já passa a ser objeto de uma outra conversa nossa. Mas ainda insistindo nessa questão de família, porque na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, para que você que está nos assistindo, O Livro dos Espíritos é a primeira obra que nós espíritas consideramos e chamamos de obra básica do Espiritismo. Esse livro ele é dividido em 4 partes, e nós temos o livro terceiro, que se intitula Leis Morais, e lá dentro nós temos um capítulo especial tratando da lei de sociedade. E a pergunta que eu vou citar agora, que eu vou fazer ao Edgar, está dentro deste contexto do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Então, se você tiver e for ler um pouco mais sobre o que nós espíritas pensamos e fomos orientados pelos espíritos a entender sobre sociedade, está lá em O Livro dos Espíritos. Eu vou ser textual. Por favor. Vou passar. A pergunta 775 diz assim: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? E Kardec dá uma resposta, né? Uma recrudescência do egoísmo. Diante disso, o Murilo bem colocou a questão materialista da sociedade de hoje. E aí vem aquela brincadeira, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É a sociedade que reflete a família ou a família que reflete a sociedade? Como é que nós espíritas podemos refletir sobre este assunto? Nós não podemos ignorar a importância da família como célula social. A família como célula social, ela representa junto à sociedade, que é um ente coletivo, que são células sociais a ela agregadas. Então a importância da família para esse ente maior é indispensável e nós não podemos de fato desprezá-la. Quando os espíritos revelam a Kardec que a desconstituição da família, ou ainda o relaxamento desses laços familiares promoveriam o recrudescimento do egoísmo, é porque nós perderíamos aí uma significativa oportunidade de nos relacionarmos além de nós mesmos. Nós, sem a família, não aprenderíamos o que significa a vida social, o que significa espaço convivencial, o que significa sacrifício
concessão, renúncia, trabalho, sobretudo amor. Então, é indiscutível para nós outros compreender a sociedade como resultante destas pequenas células sociais que formam a família. Agora, a gente precisa estender também o conceito de família para que não imaginemos-nos apenas aprisionados, vamos dizer assim, à ideia de um pai, de uma mãe e dos seus respectivos filhos. É lógico que essa é a família tradicional e que vem se transformando com o tempo, é verdade, mas que a família começa a se estender em termos coletivos. Jesus, nas bodas de Canaã, explicita para a humanidade inteira o seu conceito de família, que vai muito trazer do que o nosso companheiro Murilo nos apresentou. Jesus é interpelado por um dos seus quando ele afirma: estão aí na porta a sua mãe, os seus irmãos. E Jesus então vai depois afirmar: quem são a minha mãe e os meus irmãos, senão todos aqueles que cumprem a vontade do Pai? Então o conceito de família de Jesus se estende universalmente, é verdade. Da nossa parte, que não conseguimos, eu diria, compor um entendimento de tamanha magnitude, a nossa extensão social é representada por essas... É um processo de retroalimentação. Como você, a princípio, perguntou, a família influencia a sociedade igualmente influencia a família, porque essas relações se dão em âmbitos muito estreitos, porém, da mesma forma, muito tênues. Então, a sociedade sempre será, de alguma forma, a representação amplificada de cada um dos membros que a compõem. Porque nós estamos vendo hoje a sociedade dar mostras de um materialismo crescente. Nós estamos vendo um distanciamento social e a sociedade se distanciando das suas crenças, das suas fés. É perceptível hoje, é claro, isso está muito claro, né? Nós estamos diante de uma sociedade imediatista, né? E aí nós espíritas, quando chegamos e falamos de alguns fundamentos espíritas, né? Como a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, né? A lei da evolução, a pluralidade dos mundos habitados, que a vida continua, nós abrimos uma reflexão diferente. Abrimos um contexto social diferente. Mas, no entanto, como Paulo de Tarso fala, é preciso viver no mundo. Claro. Né? E nós espíritas estamos inseridos neste mundo. Murilo, inseridos neste mundo, nesta sociedade imediatista que quer tudo para ontem, acostumada ao WhatsApp, acostumada ao Facebook, acostumada ao seu aparelho de celular, né? Acostumada a essa dinâmica de veloz vindo com o advento do próprio crescimento dos bits, bytes da internet. Como nós espíritas trazemos essa mensagem de Jesus, trazemos essa presença de Deus dentro da sociedade, que isso automaticamente vai mexer com a sua infraestrutura. Aonde que nós espíritas, aonde que entra o credo espírita neste contexto? Você citou Paulo. Sim. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Perfeito. Nós temos aí o mundo para nós encararmos. Jesus já nos alertou sobre as duas portas, a porta larga e a porta estreita. Eu brinco sempre que a porta larga, a festa está na frente, mas no fundo está a ressaca. E a questão da opção pela porta estreita, que não é de sofrimento, mas é de uma conscientização do que nós estamos fazendo aqui. É a nossa proposta reencarnatória face ao nosso crescimento espiritual. E se nós queremos usar isto sem sofrimento,
busquemos no conhecimento das coisas do Espírito. E quem nos passa este conhecimento de uma forma bastante clara é a doutrina espírita. É Jesus na forma do Consolador, como ele nos prometeu. O Espírito Verdade, através da pena de Kardec, nos coloca todo o ensinamento que nós precisamos para viver evolutivamente felizes, sem sofrimentos. Agora, não diga que eu estou fazendo jogo de Poliana, que Espiritismo resolve todos os problemas. Não. Ele nos ensina a entender as dificuldades que nós temos, saber a razão pela qual elas acontecem, nos dá o conhecimento e a força para nós superarmos, e o entendimento de que, depois de cada situação de desconforto, nós saímos sempre acrescidos, saímos sempre com mais conhecimento, nós evoluímos diante dessas situações mais difíceis. Todas as crenças falam em termos de ir a elas pelo amor ou pela dor. Fica a critério de cada um de nós. Nós queremos procurar o conhecimento para que quando o desconforto ocorra eu tenha um entendimento, ou eu vou esperar chegar o desconforto e depois no desespero eu vou procurar onde eu posso superar esse meu sofrimento. Se a doutrina espírita é chamada de consoladora, é porque ela tem para nós o ensinamento para nós superarmos aquilo que nos incomoda. Agora, este conhecimento é o que nos faz entender como consoladora. A doutrina espírita é uma doutrina pedagógica. Se nós não aprendermos a conhecê-la e interpretar, nós não vamos poder fazer uso daquele bálsamo que ela representa para nós diante de uma situação de desconforto. Agora, deixa eu só complementar fazer uma observação aqui. Eu costumo dizer, Murilo, Zola e amigos, que a família contemporânea, ela está sendo escrita com LH. Família com LH, verdadeiras ilhas dentro da família, né? Ou seja, cada um de nós, muitas vezes, integrantes da família, estamos vivendo um mundo particular, uma ilha isolada num arquipélago coletivo que deveria ser de fato. Por exemplo, nós temos o nosso quarto tem o nosso televisor, tem o nosso computador, o nosso smartphone, ou seja, nós não precisamos então nos relacionarmos, nós não precisamos da convivência com a família, vivê-la, porque nós temos feito isso de outra forma. Há famílias que, conversando conosco, Zola, vão dizer que um filho está no quarto e os pais estão separados e eles conversam pelo WhatsApp, manda mensagem pelo WhatsApp sobre o programa da família, o que vai fazer ou deixar de fazer. Então vejamos que essa recrudescência do egoísmo que falávamos há pouco deve ser observada com cuidado, porque nos parece que essas vivências tecnológicas têm nos afastado da realidade de contato e nós precisamos refortalecer essa força. Se o Espiritismo combate o materialismo como amplificação da sua ideia espiritual e construtora de um mundo mais equânime, mais igualitário, mais justo, nós precisamos da nossa cota de contribuição efetiva dentro dessa sociedade. Quero dividir uma reflexão sobre sociedade para todos nós, que às vezes passa desapercebido, seguindo a sua linha de raciocínio. Todos nós vivemos na sociedade ou em sociedade? Esta é uma pergunta. A segunda pergunta, nós estamos olhando qual sociedade? Aonde estão os invisíveis do mundo? Existem invisíveis no mundo? Existem invisíveis na sua sociedade? Existem invisíveis na sua sociedade? Murilo, quem são os invisíveis da sociedade? Quem são os invisíveis do mundo?
Olha, nós temos aí os que vivem na sociedade e em sociedade. Em sociedade é o compartilhamento. Na sociedade são esses invisíveis, que eles optam por uma vida quase que isolada. São os ermitões, que não precisa ir para o monte e se isolar. Basta ter um celular na mão, o indivíduo já se torna um ermitão, porque para ele tudo, o mundo dele está naquela tela. Agora, quanto aos invisíveis, espíritos, eu coloco o seguinte: nós já temos uma noção muito clara da espiritualidade. Sabemos que nós não temos espíritos, que nós somos o espírito. Apenas nós estamos hoje sendo vistos porque temos o corpo. Daqui a pouco ele desaparece e nós continuaremos. E de que maneira eu vejo isso? Se viemos do plano espiritual, somos aqui meros astronautas. Devemos manter com o plano espiritual uma intimidade de convivência. E Jesus, quando nos disse, não turbeis a vossa mente, foi, na verdade, para manter o nosso canal de comunicação com a nossa base. Se nós somos astronautas aqui, nós temos que manter comunicação com a base. Os nossos astronautas terráqueos, que quando vão ao espaço, os nossos cosmonautas, eles mantêm contato com a base constantemente. Qualquer situação deles lá, ou a base aqui está sabendo e os alerta, ou eles pedem orientação para a base. Nós aqui somos exatamente iguais. Só que o que acontece? Nós fechamos as portas. Pela nossa qualidade mental, nós turbamos a nossa mente. Veja que quando nós entendemos o que Jesus quis dizer e que está no Evangelho, nós temos o panorama do que é a nossa vida e de como ela pode ser seguida rumo a uma perfeição. E sem, como eu digo, sem os sofrimentos, porque na dúvida nós sofremos, nós todos temos medo do desconhecido. Mas, por exemplo, quando nós conhecemos a situação de que a nossa vida é uma vida de imortalidade, nós temos que ter hoje expandido o nosso conceito de imortalidade, para saber que ela não vai terminar no túmulo, que ela vai ter uma continuidade. Imaginemos hoje, com 76, 77 anos, que é o tempo de vida média, e por mais ou menos isso, é muito pouco tempo diante de uma imortalidade, ou diante de uma eternidade, que é Deus. Então, nós temos aqui meras passagens muito rápidas, com todas as oportunidades que nós precisamos. E hoje nós estamos vivendo uma geração privilegiada pelo conhecimento que nós já podemos ter das coisas do Espírito, coisa que antigamente não tinham, ou quando tinham, era de uma forma deturpada, interesseira, com vários outros objetivos que não convém, não é que não convém, não nos cabe aqui fazer qualquer julgamento e alusão. Mas nós sabemos que hoje, quando nós temos, pela doutrina espírita, o encaminhamento do que é a nossa vida, aqui reencarnado, de quem nós somos em termos de plano espiritual, de Deus na sua infinita bondade, de Jesus como nosso governador, gente, nós não estamos precisando mais nada, só aprender. E hoje, para aprender Espiritismo, ninguém mais pode ter desculpa que não tem condição, porque ele está presente em todas as mídias possíveis e imaginárias, gratuitamente. Mas eu ainda quero insistir um pouquinho, o nosso tempo é célere e nós estamos chegando ao término do Visão Espírita. Eu ainda quero insistir um pouquinho nos invisíveis do mundo. Claro. E não só dos invisíveis espíritos, eu quero falar dos invisíveis encarnados. Sem dúvida. Que vai do cobrador de ônibus que você encontra, do motorista do Uber que você pede, Do gari que lava do gari que limpa a rua, do garçom que te atende, da pessoa que te serve. Então, assim, Edgar, nós estamos falando de uma sociedade materialista e que na sua vida ela ainda está um pouco longe ou perceptivo, daí talvez a dificuldade que ela tenha de entender a dor do outro e do seu maior significado, né, enquanto coletividade. O que nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto espíritas, podemos ainda trazer de mensagem
para esses que porventura estejam assistindo Visão Espírita e se sentem os invisíveis do mundo? São muitos aqueles que se sentem invisíveis do mundo porque se sentem segregados de uma sociedade. Nós temos tido a equivocada ideia de que sociedade é sempre os nossos. Então nós compomos grupos sociais, ignorando essas diversidades que falávamos no início do nosso programa. Então eu creio que é preciso olhar além e olhar a todos, compreendendo que existe sim uma camada social considerada absolutamente marginalizada, considerada segregada, considerada asocial inclusive, que não deve participar dos aspectos coletivos. Me lembro de um trabalho extraordinário feito por um psicólogo social, Fernando Braga. Ele desenvolveu uma tese e escreveu depois um livro chamado Os Invisíveis Sociais. E ele passou 8 anos convivendo diariamente com os garis que limpavam o campus da universidade na qual ele estudava. E durante esses 8 anos ele viveu de tal modo que nem bom dia ele recebia por parte de professores que dentro de sala de aula o reconheciam ali. Então vejamos que nós precisamos estender a nossa compreensão social a todos, trazendo esses que se sentem invisíveis para dentro da nossa realidade, compreendendo que eles, assim como nós, existem tanto quanto nós, que têm demandas como nós mesmos, que são, enfim, irmãos nossos na coletividade humana. Sem essa compreensão, Zola, nós continuaremos com uma sociedade de castas, uma sociedade fragmentada, fragilizada, quando o papel do cristão, especialmente, é o papel de aglutinador de forças. Então, o espiritista sincero deve, antes de tudo, trazer estes marginalizados, estes invisíveis, para a sua realidade cotidiana. Nós agradecemos ao Murilo, agradecemos ao Edgar. Obrigado, por esse papo agradável, por esse momento gostoso que conversamos de espiritismo e sociedade. 15 segundinhos para uma despedida de cada um rápido para o nosso telespectador. Olha, a minha recomendação, conheçam mais a doutrina espírita, porque aí é que está o nosso caminho. Quanto mais conhecê-la, mais nós vamos querer aprender, mais queremos internalizar e mais queremos aplicar. Inclusive, o reconhecimento desses invisíveis que vai sendo feito cada vez mais celeremente no sentido de nós aprendermos a conviver e respeitando a vida de cada um, dando a ele a atenção que todos eles merecem. Zola, tenhamos em Cristo grande aglutinador social do mundo. Até o próximo Visão Espírita. Um detalhe. Você mora no mundo como eu. Façamos um mundo melhor para o bem de todos. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.